Olá a todos, vamos agora iniciar mais um tema que estará na sua prova de concurso de sargento. Esse tema de hoje trata da Lei de Organização Básica da PM. Essa Lei de Organização Básica, que trata essa lei, é a Lei Complementar número 386. Essa Lei Complementar 386 é do ano de 2010. Ela precisa ser atualizada, já passado algum tempo, a polícia já aumentou a sua estrutura e é claro que nós precisamos de uma atualização e a partir desse momento eu vou estar passando ponto a ponto para os senhores e senhoras do que precisa ser atualizado e de como que é essa estrutura da Polícia Militar. A LOB ela vem trazer o quê? Como é que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso organiza a sua polícia de forma administrativa e de forma operacional. Como é que se trata a atividade meio, a atividade da administração e como é que é tratada a atividade fim, a atividade operacional da nossa instituição. Senhores, antes de eu entrar especificamente artigo por artigo, e aí ficaria até maçante a nossa aula de hoje, eu primeiro vou fazer uma pequena introdução, vou fazer um esquema estrutural para os senhores compreender, facilitar o estudo dos senhores e depois a gente vai entrar na lei em si. Quando nós tratamos da Lei Complementar 386 do ano de 2010, nós estamos tratando da Lei de Organização Básica da PM. Quando se fala em Lei de Organização Básica, nós temos que pensar em mente estrutura. Caiu na sua prova Lei de Organização Básica da PM, nós temos que pensar que ela vai tratar de estrutura, seja uma estrutura administrativa e seja uma estrutura operacional. Então, como é que é escolhido o nome do comandante-geral da Polícia Militar? Quais que são as funções do comandante-geral? O que o comandante-geral adjunto é de sua responsabilidade? Qual que é a responsabilidade do subchefe do Estado-Maior? Como é que trabalha os comandos regionais? Como ele é dividido? Quais são as funções de major? Qual é a função de tenente-coronel? O que se faz um sargento e qual a sua responsabilidade? Quais são suas competências? Nós estamos tratando da Lei de Organização Básica da PM, podendo cair na sua prova também com o codinome Lei Complementar 386 do ano de 2010. Então, nós vamos fazer um esquema aqui no nosso quadro para tratar da Lei de Organização Básica. Você pode desenhar esse esqueminha no seu caderno também, que você vai matar todas as questões que cair na sua prova com esse simples esquema. Aqui, senhores. Então, vocês façam esse esquema no caderno dos senhores e aí vai facilitar todo o seu estudo de Lei de Organização Básica. Recomendo, primeiramente, fazer o esquema, olhar o esquema do seu caderno. Depois de você olhar todo esse esquema aqui, você pode começar a leitura dos artigos, sabendo que na prova de concurso de sargento, se for o mesmo edital do concurso anterior, eles vão cobrar dos senhores a lei seca, né? Vocês têm que ler
ipsis literis o que está descrito na lei e tentar memorizar. Senhores, quando nós tratamos da lei que organiza a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nós temos que lembrar que no topo da nossa instituição está a direção geral da Polícia Militar. E aí eu já inicio perguntando para os senhores, quem que está no nível de direção geral da instituição? É claro que a nível de direção geral está o nosso comandante geral da PM, né? Que nós chamamos de 01, né? No nosso meio militar nós chamamos de 01. É o comandante geral da Polícia Militar que tem a responsabilidade, que tem a atribuição de conduzir a nossa instituição para patamares melhores e melhorar a qualidade do serviço prestado pela nossa instituição a quem? Ao povo matogrossense. Então, fica a cargo de quem? Do comandante-geral, elaborar estratégias administrativas, estratégias operacionais, planejar a melhoria da qualidade do nosso serviço. Como é que é escolhido esse comandante-geral? Esse comandante-geral é uma pessoa de confiança do governador do Estado. E esse comandante-geral, ele fica subordinado diretamente ao governador do Estado e ele fica vinculado operacionalmente à Secretaria de Segurança Pública. Então, senhores, a nível de direção geral, estamos falando do comandante-geral da PM. É sobre as suas costas, sobre os seus ombros, que a Polícia Militar será conduzida. Senhores, abaixo dessa direção geral, nós temos uma direção superior. Sabemos que ninguém comanda sozinho. A própria palavra já diz, né? Comandar, mandar com pessoas, né? Então, o comandante-geral, em que pese a responsabilidade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estar sobre seus ombros, ele tem diversas assessorias, ele tem diversas direções abaixo dele que auxiliam ele à tomada de decisão. Estamos falando, então, da direção superior. E a primeira pessoa que aparece na direção superior, abaixo do nosso comandante-geral, é o comandante-geral adjunto, senhores, que nós chamamos no meio militar de 02. Então, o comandante-geral adjunto, ele está abaixo do comandante-geral. O comandante-geral, ele tem algumas funções específicas, como, por exemplo, o comandante-geral da polícia, ele preside a comissão de promoção de oficiais, uma função exclusiva do comandante-geral, instaurar portarias de processo demissório. Então, o Conselho de Disciplina é instaurado pelo comandante-geral da Polícia Militar. E ele é a pessoa que tem a competência exclusiva de instaurar esse tipo de procedimento. Instaurar sindicância demissória é uma atribuição exclusiva de quem? Do comandante-geral da PM. E o comandante-geral adjunto, ele tem alguma atribuição que é exclusiva a ele? Sim, presidir a comissão de promoção das praças, é ele que preside a CPP. Temos também outra missão do comandante-geral adjunto, ele é o chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar. É nos ombros do comandante-geral adjunto que está toda a responsabilidade administrativa. Então, toda a responsabilidade administrativa, a gestão administrativa da PM está sobre os ombros do comandante-geral adjunto. Mas o comandante-geral adjunto também, assim como o comandante-geral, precisa de mais assessorias. E aí nós temos o deixa eu apagar aqui. Nós temos o subchefe. Se o comandante-geral adjunto é o chefe do Estado-Maior-Geral, nós temos aqui o subchefe do Estado-Maior-Geral,
que nós chamamos no meio militar de o 03, né? Comandante-geral 01, comandante-geral adjunto é o 02, e nós temos o subchefe do Estado-Maior como o 003. Senhores, se o comandante-geral adjunto auxilia o comandante-geral nas tomadas de decisões, está no escalão superior, ele é o braço administrativo da Polícia Militar. É sobre ele que está a responsabilidade administrativa. Quem é que vai ficar com a responsabilidade operacional da Polícia Militar? Quem é que vai elaborar planejamento estratégico para operacionalizar ainda mais as ações da PM? Nós estamos falando da pessoa do 03, que é o subchefe do Estado-Maior-Geral. Além dele ajudar o comandante-geral adjunto, ele ainda tem uma função de trabalhar as questões operacionais da Polícia Militar. Ele está acima de todos os comandos regionais e também está acima dos comandantes do comando especializado. Estamos falando da figura do subchefe do Estado-Maior-Geral. Na nossa lei complementar 386 de 2010, ela traz também uma função para o subchefe do Estado-Maior de cumular a função de ouvidor-geral de polícia. Mas nós sabemos que, na prática, não é hoje, né, em 2018, é claro que já passou um tempo após a aprovação da Lei Complementar 386, que foi no ano de 2010, nós sabemos que hoje, na prática, algumas coisas já ocorrem de outras formas, e hoje não é. Na prática, senhores, o subchefe do Estado-Maior já não cumula mais essa função fica a cargo de outro oficial. Mas se cair na sua prova, conforme a Lei Complementar 386 de 2010, ou então, conforme a Lei de Organização Básica, o subchefe do Estado-Maior cumula a função de ouvidor-geral, se cair dessa forma escrito, vai ser verdadeiro, mas nós sabemos que, atualmente, não é bem assim que funciona. Senhores, completando a direção superior, nós temos a figura do corregedor da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o corregedor-geral da PMMT. Senhores, é através da figura do corregedor ou da corregedoria da Polícia Militar que recai toda a responsabilidade da disciplina e hierarquia. É claro, senhores, sabemos que disciplina e hierarquia é uma responsabilidade de todos os policiais militares do Estado de Mato Grosso, né? Nós já vimos isso em regulamento disciplinar da PMT, o decreto 1329 de 78. Todos nós precisamos colaborar com a instituição para manter o quê? A regularidade do nosso serviço e manter a hierarquia e a disciplina preservada. É claro que a responsabilidade mais direta pela hierarquia e disciplina nos batalhões é dos comandantes de unidade, é dos comandantes de pelotão, núcleo, companhias, comandante de batalhão, comandante de CR. E aí, acima dos comandos regionais, tem-se a figura da Corregedoria da Polícia Militar, que vai padronizar algumas ações quando é atinente à hierarquia e disciplina. É a Corregedoria também que tem a atribuição de instaurar procedimentos, seja uma sindicância acusatória, seja uma sindicância investigativa, seja um inquérito policial militar. Também auxilia o comandante-geral na instauração de conselho de disciplina e sindicância demissória, senhores. Então, nós temos, com a figura do corregedor-geral, nós fechamos a direção superior da Polícia Militar. Essa direção superior, corregedor-geral, subchefe do Estado-Maior 03 e comandante-geral adjunto, o 02, eles auxiliam que a tomada de decisão do comandante-geral, que eu já falei para os senhores que o comandante-geral, ele não comanda sozinho. Senhores, mas tem uma caixinha acima dessa direção superior,
e entre a direção geral, que é a caixinha de decisão colegiada. Decisão colegiada, senhores. Mas por que eu coloquei essa caixinha aqui? É porque nessa caixinha aqui que nós temos o Conselho dos Coronéis, senhores. Também descrito aí na sua Lei Complementar 386, como o Conselho Superior da Polícia Militar. Senhores, este Conselho Superior, esse Conselho Superior da PM, também chamado de Conselho de Coronéis, ele não está acima de comandante-geral, subchefe, corregedor. Por quê? Aqui reúnem-se todos os coronéis da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Coronéis da Polícia Militar, os coronéis da ativa, senhores. Tá? Se cair na sua prova, fazem parte dos conselhos de coronéis, todos os coronéis da PM, verdadeiro ou falso? Falso. Fazem parte da reunião do Conselho Superior de Polícia, todos os coronéis da ativa da PMT. E essa decisão colegiada, esse é um órgão consultivo, de consulta do comandante-geral, ou é um órgão deliberativo? Quer dizer, reúne-se os coronéis para tratar de alguns temas importantes para a Polícia Militar, alguns assuntos de suma importância. Após a votação, votou por maioria, está decidido, é isso que o comandante-geral tem que seguir, ou seja, é um órgão que delibera, deliberativo, ou ele é apenas um órgão de consulta do comandante-geral, um órgão consultivo. O que os senhores acham? Quem preside o Conselho Superior de Polícia, chamado Conselho de Coronéis, é o comandante-geral da PM. Outra atribuição exclusiva dele, do comandante-geral, presidir o Conselho de Coronéis. É claro que qualquer tema de grande relevância para a Polícia Militar, um concurso público para mais de 1.000 homens, uma promoção para mais de 1.000 homens, um assunto importante de aumento salarial, possível paralisação dos serviços da instituição, sabemos que não podemos fazer isso, mas qualquer tema nesse sentido de grande relevância, o comandante-geral, antes de tomar uma decisão sozinha, ele pode colocar o assunto para ser tratado em reunião com no Conselho de Coronéis, ou seja, a reunião de todos os coronéis da ativa. Sabemos que várias mentes pensando chega a um denominador comum melhor do que apenas uma pessoa que está no posto de decisão geral decidir. É claro que o comandante-geral ele decide pensando em prol da instituição, mas às vezes um assunto muito espinhoso é necessária a participação de experiência de todos que ali compõem o Conselho de Coronéis. Mas aí fica a pergunta, teve a votação de 33 coronéis, 20 votaram sim e 13 votaram não. A votação por maioria, o comandante-geral tem que seguir aquela decisão da maioria ou não? O que os senhores acham? O órgão de decisão colegiada, ele é um órgão consultivo, ou seja, em que pese ter votação e às vezes ganhar uma determinada ideia, o comandante-geral, como ele preside o Conselho de Coronéis, ele pode absorver as melhores ideias, mesmo que essas melhores ideias sejam de uma ou outra pessoa, ou seja, sejam da minoria, ele pode seguir a ideia dessa minoria e ele tem o poder da caneta, ou seja, quem delibera, quem toma a decisão é o comandante-geral da Polícia Militar. Por isso, a decisão colegiada é um órgão de consulta apenas, senhores, é um órgão consultivo. É claro que nós já temos alguns assuntos
que até por uma questão administrativa do comandante-geral, ele deixa a cargo do Conselho de Coronéis decidir por maioria. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que a promoção por ato de bravura, ela passa por alguns requisitos, e um dos requisitos é montar uma comissão para avaliar se aquele ato é realmente um ato de bravura. E aí ele passa por um crivo do Conselho de Coronéis, que votam por maioria se aprova aquele ato de bravura ou não daquele policial, se ele merece ou não ser promovido por ato de bravura. Em que pese ser uma atribuição do Conselho de Coronéis, fica a decisão final sob o crivo, sob a responsabilidade única e exclusivamente do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Então, senhores, aqui participam todos os coronéis, tá? É por isso que eu puxei uma aba aqui, entre o comandante-geral e o comandante-geral adjunto, mas não quer dizer que tem hierarquia sobre os outros demais. É um órgão consultivo. Continuando, senhores, para ajudar a direção superior e para ajudar a direção geral da Polícia Militar, nós temos a direção setorial. A direção setorial. São todos cargos de coronéis que assumem função de diretoria setorial. Por exemplo, diretoria de gestão de pessoas, né? É ali que vai passar todos os recursos humanos da Polícia Militar, extrato de alterações, extrato de férias, requerimento para concessão de medalha por mérito, por 10 anos de serviço prestado, por 20 anos de serviço prestado, 30 anos. Todas as publicações dos atos administrativos dos batalhões, das unidades policiais, são feitas pela Direção de Gestão de Pessoas. É aqui também que faz a nossa identidade funcional, né? Publicação de documentos e todas as demais atribuições do diretor de gestão de pessoas, transferência de policiais militares, né, de uma unidade para outra, também passa pela Direção de Gestão de Pessoas. Nós também temos como cargo de coronel a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, né? É na Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa que vai sair todos os planejamentos para curso de formação de soldado, curso de formação de oficiais, estágio de aperfeiçoamento de sargento, estágio de qualificação de sargento, estágio de qualificação de cabo, todos os cursos, capacitações, né? Curso de instrutor de tiro, todos os cursos operacionais têm que passar pelo crivo da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, assim como todas as palestras, capacitações, passa por essa diretoria, que também é cargo de coronel. Mais uma diretoria que é cargo de coronel, a Diretoria de Saúde, chamada de SAL, né? A Diretoria de Saúde é cargo de coronel e também tem várias funções de atividades médicas, né, e odontológicas. Então, nós temos um coronel médico e um coronel da área de odontologia para ajudar a auxiliar também todos os policiais militares nas questões relativas à saúde. Nós temos também a diretoria a cargo de coronel, a diretoria da Agência Central de Inteligência, chamado de DACE, né? É ali que produz todos os relatórios de informação para o Comando Geral da PM. É ali que se elabora todas as investigações, relatórios de informações que vão subsidiar os comandos regionais, que vão subsidiar a corregedoria em qualquer suspeita de prática de transgressão disciplinar ou um crime militar cometido por qualquer um dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.
Então, é a diretoria da Agência Central de Inteligência. Hoje, está previsto na Lei Complementar 386 apenas estas diretorias, mas sabemos que foram criadas também por meio de portaria, baixada portaria pelo comandante-geral. Temos, por exemplo, a diretoria sistêmica, né, que também é cargo de coronel, e eu acredito que na próxima atualização da Lei Complementar 386, da LOB, nós sabemos que ela vai passar por uma atualização, possivelmente no ano de 2019 ou 2020, e aí já vão incluir mais funções para coronéis como diretorias. Então, senhores, falou-se em diretorias setoriais. Senhores lembram que a lei complementar ela vem trazendo apenas 4 diretorias. Essas diretorias vão auxiliar diretamente a direção superior. É apenas as diretorias setoriais que auxiliam a decisão do comandante-geral e da direção superior? É claro que não, né? Nós também temos as assessorias superiores. Quando os senhores pensarem em assessoria superior, os senhores têm que lembrar do Comando Geral da PM e todas aquelas seções que existem no Comando Geral. Então, por exemplo, na Lei Complementar 386, ele vem trazendo 16 assessorias superiores. Nessas assessorias superiores, nós temos assessoria institucional militar, assessoria institucional militar externa, por exemplo, as assessorias militares do Tribunal de Justiça, assessoria militar do Tribunal de Contas, assessoria militar na SEMA, assessoria militar na Secretaria de Fazenda, assessoria militar institucional na Assembleia Legislativa e demais assessorias militares. Daqui a pouco nós vamos passar uma a uma. Nós temos aqui também as assessorias que estão presentes no Comando Geral da PM. Por exemplo, Seção de Planejamento, Orçamento e Finanças, SPOF. Nós temos aqui também Seção de Operações, SPOI, Seção de Planejamento Operacional e Estatística. Nós temos aqui também a SALP, né, Seção de Apoio Logístico e Patrimônio. Nós temos aqui também o PROERD. Nós temos também aqui a Assessoria da Assistência Social da Polícia Militar. Nós temos aqui a Assessoria Superior também da Coordenação de Educação Física na PM. E aí a gente começa a lembrar do Comando Geral e as assessorias superiores que existem. Por que que tem o nome de assessoria superior? Aqui também é cargo de tenente, coronel e alguns a cargo de major. Enquanto as diretorias superiores são cargo de coronel. Senhores, abaixo diretamente da diretoria setorial, nós temos os órgãos de apoio. Então, esses órgãos de apoio, eles estão ligados diretamente às diretorias. Por exemplo, DEIP. Quais são os órgãos de apoio da DEIP? Academia de Polícia Militar Costa Verde, né? Que forma os alunos a oficiais. Qual que é o outro órgão de apoio à DEIP? Na sua lei complementar, vem com essa nomenclatura aqui, ó. Cefap, né? Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Mas sabemos que hoje, atualmente, tem-se o nome de ESFAP. Né? São órgãos de apoio também os colégios militares Tiradentes, né? Colégios militares Tiradentes são todos órgãos de apoio a quem? A DEIP. A Diretoria de Agência Central de Inteligência, ela também é descentralizada, essa Diretoria de Agência Central de Inteligência.
descentralizada como? Em agências regionais de inteligência, que está ligado aos comandos regionais, e agências locais de inteligência, que estão ligadas diretamente e auxiliam o comandante do batalhão da unidade. É claro, senhores, que a DACE ela padroniza procedimentos, ela padroniza o cadastro de pessoas, ela padroniza a seleção de policiais militares que podem trabalhar na inteligência da PM, seja na agência regional de inteligência ou na agência local. Ela padroniza todos os ritos e procedimentos, mas tanto a agência regional quanto o local estão ligados diretamente aos seus comandantes imediatos. Então, aqui, senhores, nós temos os órgãos de apoio. Esses órgãos de apoio, os senhores têm que lembrar que eles estão ligados diretamente a quê? Às diretorias setoriais. E, por último, senhores, nós temos os órgãos de execução. Quem que é os órgãos de execução que executa os serviços operacionais da Polícia Militar? É eles que estão na atividade fim da instituição. Ou seja, aqui nós temos os comandos regionais, senhores. E nós aqui temos também o comando especializado, chamado de CESP, comando especializado. Senhores, segundo a Lei Complementar 386, nós temos 14 comandos regionais. Lembre-se, a Lei Complementar 386 é do ano de 2010. O Comando Regional de Peixoto de Azevedo, o 15º Comando Regional, foi criado em 2014. Então, foi após a aprovação da Lei Complementar 386. E é claro que não foi previsto o Comando Regional de Peixoto, mas nós sabemos que, por um decreto do governador do estado, foi criado o Comando Regional de Peixoto de Azevedo. Então, lembrar que se cair segundo a lei, segundo a LOB, está na teoria, são 14 comandos regionais. Mas sabemos que na prática, senhores, a prática não cai na sua prova. É só para os senhores saberem. Os senhores têm que lembrar que existe mais o Comando Regional de Peixoto de Azevedo. Nós temos os comandos regionais, que também é função de coronel, fica a cargo de coronel, os comandos regionais. Nós temos abaixo dos comandos regionais, nós temos os batalhões, BPM, nós temos também a Companhia Independente, CIPM. Abaixo dos batalhões, nós temos as companhias, CIAs. Abaixo das companhias, nós temos pelotões, e abaixo dos pelotões nós temos núcleos policiais militares. Assim também no comando especializado. Existem batalhões, companhias independentes, companhias, pelotões e núcleos. Sabendo, senhores, que o comando de núcleo policial militar pode ser feito por sargento ou subtenente. Comando de pelotão fica a cargo dos oficiais subalternos. Quando eu falo de oficiais subalternos, estou falando de segundo tenente e primeiro tenente. Quem que é que pode ser o comandante de uma companhia? É cargo de oficial intermediário, ou seja, de capitão. Comando de batalhão hoje fica a cargo de tenente coronel. O subcomandante de batalhão fica a cargo de major da Polícia Militar. E o cargo de comandante de companhia independente fica a cargo de major da Polícia Militar. Comando regional adjunto fica a cargo de tenente coronel. E o comando regional fica a cargo de coronel da Polícia Militar. Assim também como no comando especializado. Os órgãos de apoio, como os senhores vão ver,
tanto o comando da academia quanto o comando da SFAP fica a cargo de tenente-coronel da Polícia Militar, ocupar o comando das unidades de ensino da Polícia Militar. Senhores, com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa primeira parte da nossa instrução de hoje, que era da Lei Complementar 386 de 2010, LOB, aonde, senhores, com esse esquema montado, esse esquema estruturado, nós podemos entrar na lei e aí esclarecer alguns pontos de forma mais tranquila para que fique mais visível para os senhores. Pergunto, é porque o órgão de execução está na caixinha, está no esquema, aqui embaixo, ela é subordinada à assessoria superior, por exemplo, da SALP ou da SPOI, ou da SPOF, quer dizer que a caixinha dos órgãos de execução que estão aqui embaixo, por exemplo, um comando regional, ele vai estar subordinado às assessorias superiores, que é cargo de tenente-coronel e major, SALP, SPOI, SPOF, é claro que não, né, senhores? Nós sabemos que os órgãos de execução ficam a cargo de coronel, e os órgãos de execução estão ligados a quem diretamente? Estão subordinados a quem? Ao subchefe do Estado-Maior-Geral. Então, os órgãos de execução, os comandos regionais e o comando especializados estão ligados diretamente, operacionalmente, a quem? Ao subchefe do Estado-Maior-Geral. Tá? Se o subchefe do Estado-Maior-Geral não conseguir auxiliar os comandantes regionais, é claro que ele vai pedir ajuda ao comandante adjunto e assim sucessivamente. Ok, senhores? Então, fiquem claros na mente dos senhores, isso aqui é apenas um esquema estruturado, montado e elaborado por minha pessoa, para que leve a conhecimento dos senhores, para esclarecer a lei. A partir desse momento, depois de ler e ver, olhar esse esquema estruturado, os senhores podem ler artigo por artigo da lei, que vai ficar bem mais tranquilo. Nós vamos ver no próximo bloco dessa aula e encerrar o nosso tema de lei de organização básica da PM no próximo bloco. Até mais. Clique lá.